Meus amados irmãos, queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos ao estudo bíblico da Escola Dominical da Igreja Assembleia de Deus em Campina Grande. Estamos hoje dando abertura a um novo trimestre da Escola Dominical, cujo título da lição dos adultos é Relacionamento em Família, superando desafios e problemas com exemplo da Palavra de Deus. O comentarista desse trimestre será o pastor Elienay Cabral, que é um dos decanos da CPAD da Assembleia de Deus, e certamente será uma lição, um trimestre, lições de grande valia para todas as famílias da nossa igreja. Convidamos vocês a fazer parte desse trimestre juntamente conosco, de forma presencial e também aqui nos estudos de forma online. Dê o seu like, deixe o seu comentário. Se você ainda não segue a nossa página, siga a nossa página e sejam todos bem-vindos. Para essa primeira lição, estamos aqui com coordenadores da Escola Dominical em Campina Grande, nosso presbítero Jailson Ramos. A paz do Senhor, presbítero. Pai do Senhor, pastor Tadeu, Pai do Senhor, evangelista Robson, a paz do Senhor a todos que estão nos acompanhando. Como disse o pastor Tadeu, que lição maravilhosa. Se tivemos uma lição ótima que vai, com certeza, já tem surtido efeito sobre o avivamento, também teremos outra que, com certeza, trará restauração para as famílias. Amém, muito obrigado. Evangelista Robson, a paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor Jesus, a você, pastor Tadeu, a presbítero Jailson, para mim é mais uma honra estar aqui com vocês e compartilhando desse novo trimestre que vai abençoar grandemente as famílias, já que iremos estudar sobre as famílias, né? Então, você está convidado a participar da Escola Bíblica Dominical, porque creio que a sua família será muito bem abençoada. Muito obrigado. Meus amados irmãos, e certamente serão lições práticas, lições que podemos vivenciá-las no dia a dia. E há algumas coisas que nos chamam a atenção, a título introdutório aqui do trimestre, que em relação ao assunto que foi colocado, em relação também à imagem da nossa revista. Está aqui a revista, Relacionamentos em Família. E em relação ao título da lição, irmãos, do trimestre, perceba que ele está delimitado. Ele fala Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Ou seja, nós não falaremos aqui de qualquer assunto da família, mas nós falaremos especificamente de um relacionamento dentro da família. Como surgem os problemas de relacionamento, quais são os desafios desses relacionamentos e o que a Palavra de Deus nos ensina em relação a isso. Portanto, nós estudaremos os problemas internos. Por que é importante frisarmos isso, meus irmãos? Porque a primeira lição, ela diz o seguinte, a lição de hoje, a lição número 1, quando a família age por conta própria. E aí alguém pode olhar e falar assim, mas vai falar sobre família já trazendo um problema? Por quê? Porque o assunto está delimitado. Então nós estudaremos sobre problemas, desafios dentro do relacionamento familiar. Então essa é a primeira observação que devemos fazer nesse começo de trimestre, que é a delimitação do tema. E a segunda observação que podemos fazer, irmãos, é em relação à imagem que foi colocada aqui pela CPAD. Veja que há uma família numa mesa agradecendo a Deus pela provisão do Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. A gente tem falado constantemente sobre isso, o cuidado que Deus tem com a nossa mesa. Há promessas em relação à mesa do justo, no Salmo 128, os teus filhos serão como oliveiras verdes ao redor da tua mesa. Então Deus tem bênçãos para a nossa mesa. Outra coisa que chama atenção na imagem, na capa da revista, é que nós podemos perceber aqui pelo menos 3 gerações diferentes. Há aqui uma neta, aqui um pai e um avô, né? Ou seja, são os princípios da palavra de Deus que uma geração passa a outra, isso dentro da família. Então a família, irmãos, é um lugar onde a palavra de Deus ela se perpetua, uma geração mais velha ensinando a uma geração mais nova. Pois bem, irmãos, feitas essas rápidas considerações, vamos começar falando de um problema que nasceu na família de um dos maiores homens que já pisou nessa terra. Um problema que aconteceu na família de Abraão, chamado o pai da fé. Um homem que recebeu um chamado glorioso
Deus lhe fez promessas extraordinárias, mas que em um dado momento da sua vida, ele tomou uma decisão precipitada e isso, meus amados irmãos, afetou não somente ele, mas também a sua família. E nós podemos fazer aqui já a primeira pergunta ao evangelista Robson, dizendo o seguinte, que talvez o grande assunto da lição de hoje gira em torno de uma decisão precipitada por parte de Abraão e de Sara, a sua esposa. É importante dizer que eles tomaram essa decisão juntos. E vale lembrar que essa decisão afetou, como nós já falamos, o futuro da família, e um futuro próximo e um futuro distante. Até hoje nós vemos guerras por causa dessa decisão que foi tomada por Abraão e por Sara. E começar falando sobre isso é importante para entendermos que fazemos parte de uma família. Todos nós. E por fazermos parte de uma família, as nossas decisões afetarão a todos, afetarão a família. Por isso, no momento de decisões, a nossa família deve ser considerada, deve ser consultada. O irmão concorda? Sim, plenamente, concordo com isso. E é importante, primeiramente, a gente esclarecer que essa problemática dessa decisão, como o pastor Tadeu mencionou, se trata daquela decisão combinada a qual Sara não dava luz ao filho e pegou a egípcia para tentar passar na frente de Deus, uma promessa que Deus tinha feito, e para que desse um filho que, como Deus havia prometido de fazer a Abraão, ele um pai de uma grande nação. Então, eles quiseram dar uma ajudinha, né, a Deus. Então, toda a problemática gira em torno disso aí. E aí, onde vem todo esse problema? É interessante que, quando Deus fez um chamado para Abraão, e a gente tem que entender também que Abraão, ele vivia numa cultura pagã. Deus chama Abraão, ele escuta a voz de Deus, sai da sua terra, traz a sua família, traz Sara, mas nesse contexto, até Deus ele tomar essa decisão, Deus apareceu a ele 3 vezes para falar com ele. Então era um homem ainda que estava precisando amadurecer também na fé, ele não tinha ainda uma intimidade tão grande com Deus, apesar de Deus estar falando com ele, porque Deus foi se revelando aos poucos. Essa imaturidade, porque a Bíblia diz que ele creu e saiu, ouviu a voz de Deus. E Deus fez grandes promessas a ele. Primeiramente, no capítulo 12, fala para ele sair. No capítulo 12, versículo 5, quando ele chega em Canaã, Deus diz assim, essa terra eu vou te dar, a teus descendentes. Mas não falou, parou por aí. Ele ergue um altar, adora ao Senhor. No capítulo 13, depois que ele se afasta de Ló, se separam, e o Senhor promete dando toda a extensão da terra. E ele começa a ficar triste no capítulo 15, e o Senhor promete a ele uma descendência. Ele diz, Senhor, o que eu tenho, vou deixar para quem? Para meu mordomo? Aí o Senhor, não, é da tua semente. E isso, eu acho muito bonita essa passagem, porque diz o Senhor assim, puxa ele para fora de casa, eu acho muito lindo isso aí. Aí diz, olha para o céu e conta as estrelas, porque assim será a tua semente. Isso no capítulo 15, aí diz assim, e Abraão creu. Aí no capítulo 16, aí já vemos a história do desastre, onde Sarai chega para Abraão e diz, olha, eu não vou gerar filho, já estou de idade avançada. Aí a responsabilidade toda era de Abraão justamente comunicar com ela, porque toda a revelação, toda a conversa Deus teve com ele, não foi com ela. A única conversa que a Bíblia relata entre o anjo do Senhor e Sarai foi quando foi para anunciar que ela ia ter um filho. Só naquele momento, mas ali... No momento que ela riu, inclusive. Né? Inclusive que ela riu, e o anjo colocou o nome de Isaac, disse o nome dele vai ser Isaac, para dizer a ela, olha, você não creu, riu, e vai ser riso. Para você, toda vez que olhar para ele, para você ver que você duvidou de Deus. Então, com isso, precisava Abraão dizer a convicção e dizer assim, não, olha, Deus me apareceu, fez promessas e disse que era um filho da nossa descendência. Então, esse diálogo, essa confiança, deveria estar presente na vida de Abraão para ter essa firmeza
e falar isso para a mulher, para que ela não desse uma proposta dessa, e ele aceitou diante das murmurações dela, claro. Então se terminou cedendo, mas ele quem tinha recebido toda a revelação de Deus. É interessante que, presbítero Jailson, que um outro tema que certamente será abordado ao longo desse trimestre, que é um tema que afeta a família, é causa de muitos conflitos no seio familiar, é a questão da comunicação. Nós vemos aqui no caso de Abraão e Sara que houve a comunicação entre ambos, eles combinaram para tomar aquela decisão de fazer um filho na escrava, como se o filho da escrava fosse um filho de Abraão e como se as promessas de Deus fossem se cumprir por meio daquilo. Mas a gente percebe, embora houve a comunicação ali, mas que estava em desacordo, como o evangelista Robson colocou, com a vontade de Deus e com aquilo que Deus tinha prometido. O irmão entende que a comunicação hoje ela é importante, ela é fundamental, como sempre foi no relacionamento. Volto a dizer, nós vamos falar sobre relacionamento familiar esse trimestre, para a gente sempre estar delimitando esse tema, irmão, sabendo que nós estamos estudando. Que a comunicação é importante para o relacionamento familiar, até porque, às vezes, como no caso ali de Abraão e Sara, quando a fé de um fraquejar, não é verdade? Quando a fé de um falhar, o outro vai suprir, fazendo menção da promessa de Deus, relembrando que Deus é fiel. E aí vai, né, um ao outro ajudou para que os dois não venham a cometer o mesmo erro, como foi o caso de Abraão e Sara. Exatamente, pastor Tadeu. E o que nós observamos é que um bom relacionamento, ele perpassa por uma boa comunicação. Mas a comunicação ela tem que ter uma característica boa, sábia, né? É claro que Deus ele fez o ser humano para viver em sociedade. Deus fez o ser humano para viver em família. Isso é uma dádiva de Deus, é uma bênção de Deus. É tanto que Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 e 10, permita-me ler, ele diz o seguinte: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Então Deus fez o homem para viver em família. Uma boa dica desde já para a gente iniciar a nossa lição: família é bênção. Família é projeto de Deus. No Salmo 68, o versos 5 e 6 diz o seguinte, o salmista se expressa dizendo: Deus ele é o pai de órfãos e juiz de viúvas. Deus faz que o solitário viva em família. Família implica parceria, cumplicidade. Então, se alguém estiver se sentindo só, é bênção de Deus para que você viva em família. Família é suporte, família é cuidado, família é proteção. Porém, como já falamos, uma regra básica para um bom relacionamento em família, em especial marido e mulher, tanto filhos também, irmãos e irmãs, é a comunicação. Falar não implica uma boa comunicação. Nós temos diversos exemplos na palavra de Deus que muitas vezes a nossa língua é usada como forma de destruição. É tanto que em Provérbios 18, 21 diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. O famoso texto de Tiago, na sua epístola, o irmão de Cristo, no capítulo 3, versículo 8, bastante conhecido, diz: a língua é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. É por isso que antes ele já tinha exortado: todo ser humano seja pronto para ouvir e tardio para falar. Assim que nós podemos dizer que um relacionamento sem comunicação é perigoso, é prejudicial. A falta de diálogo é de fato prejudicial. Por quê? Porque pode causar indiferença, pode causar frieza no relacionamento. Falta de comunicação é sinal de um casamento que está precisando de restauração. Mas, por outro lado, uma má comunicação ou falha na comunicação pode gerar problemas gravíssimos, como no caso de Abraão e Sarai. Nós vimos aí que houve consequências negativas na vida deles por causa de erro de comunicação. Veja, em Gênesis 16, verso 2, diz o seguinte: e disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Deita, pois, com a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Esse termo ouviu Abraão não é simplesmente o escutar, mas é dar a voz, seguir concordar. O conselho. Isso, concordar
com aquele conselho de Sarai. Então, logo que entendemos que comunicação é sim sinal de cumplicidade, mas nós vamos ver que são pontos positivos na vida conjugal apenas e somente quando está fundamentado na palavra de Deus. Temos outros exemplos. Por exemplo, o próprio exemplo de Adão e Eva. A comunicação entre eles, houve ali Eva com a perspicácia, claro, agora sendo seduzida pela serpente, por Satanás, vai convencer Adão. Temos uma lição que nós vamos estudar lá na lição 11, Ananias e Safira. Havia uma certa cumplicidade, mas não estavam fundamentados na palavra de Deus. E só concluindo a segunda pergunta, pastor Tadeu, então, provando assim que nem sempre se comunicar e concordar com tudo que alguém fala é sinal de amor e de sabedoria. De vez em quando a gente vai ter que discordar. De vez em quando a esposa com sabedoria vai ter que discordar do marido. De vez em quando o marido vai ter que discordar da esposa quando não está de acordo com a vontade e a palavra de Deus. Esse é o sinal da boa comunicação. Glória a Deus. Evangelista Robson, no ponto 1 da lição, tudo isso que a gente está falando aqui, dessa precipitação de Abraão, de Sara, em relação a uma promessa, em relação a um filho, não é verdade? Então, tudo isso daqui, irmãos, esse fato girava em torno de uma promessa firme que Deus havia feito a Abraão e, consequentemente, a sua família. Mas a gente vê que o fato de termos promessa de Deus não nos isenta de tomarmos decisões erradas. Não é verdade? Abraão prova isso. E por isso é necessário nós estarmos sempre alinhados com a vontade do Senhor. O irmão já falou, já deu uma pincelada a respeito disso, mas o que faltou a essa família nesse momento que nós podemos chamar de, e na verdade o pastor Helenay Cabral chama de crise na fé. O que faltou a essa família no momento de crise na fé? Faltou fé. A crise de fé é complicada e é importante os dois estarem sempre alinhados com relação à palavra de Deus e à vontade de Deus, porque Deus faz promessas a nós temos uma caminhada cristã a seguir e temos muitas promessas na palavra de Deus para nós. E quando temos uma vida conjugal, não é, as promessas não dizem respeito mais só a mim, mas também diz respeito à minha esposa, aos meus filhos, aos filhos, aqueles que têm filhos. Então, diz toda uma família. Né? Então, com isso, as minhas decisões não podem ser pautadas apenas no meu querer. Então, acima de tudo, eu preciso tomar uma decisão, e às vezes a família reunida precisa tomar decisões, determinadas decisões, e com isso, primeiramente, alinhar de acordo com a vontade de Deus. É pensar, realmente pedir uma direção a Deus, e segundo, comunicar com a esposa que está pensando em tomar essa decisão para que ela ore juntamente comigo, no caso, com a decisão que eu preciso tomar, para que, primeiramente, entendermos antes de tomar essa decisão se tem o aval de Deus, o aval do Senhor. Então, uma família, para que ela sempre supere essas dificuldades, embora que muitas das vezes é importante comunicar, como o presbítero Jesus falou, porque às vezes pensamos em tomar uma decisão e a esposa está ali e diz assim, não, olha, isso não é certo. E ela abre nossos olhos, porque a mulher tem uma perspicácia maior de olhar num conjunto. O homem ele é mais focado em determinada coisa. A mulher ela tem uma habilidade de focar em várias coisas ao mesmo tempo. É tanto que a mulher cuida do menino, está fazendo comida, está fazendo almoço, está preparando almoço, vai ali lavando a fralda do menino. Então ela tem uma habilidade de ver muitas coisas ao mesmo tempo. O homem ele só quer fazer aquela coisa assim, uma única coisa, e focar naquilo que faz. Então, quando é uma coisa bem mais abrangente que falamos com a esposa, ela diz, olha, isso aqui não está bem, porque se tomar essa decisão vai ser complicada. Eu tiro por mim uma questão muito interessante com relação a viagens. Né? No meu trabalho, e assim, eu estava dizendo, não, para minha esposa, vou sair daqui logo cedo para o trabalho, que é para outra cidade, e aí eu tenho um problema de insônia. Ela disse assim, mas no dia que você perdeu o sono, passar a noite acordado,
Então você vai sair dirigindo, cochilando, vai correr o risco de vida. Então, o casal, enquanto um tiver que demonstrar fé, acima de tudo, crendo nas promessas do Senhor, então um tem que sempre alimentar o outro. Um que tem que sempre alimentar o outro. Porque não vai ser sempre que o homem, como cabeça da casa, vai estar com a fé lá em cima. Mas para esses momentos, a esposa precisa ser uma adjutora, uma companheira para fortalecer, para que o casal siga juntamente e a família siga em paz, tomando as decisões de acordo com a vontade de Deus. Amém, amém. Ainda em relação a esse assunto, presbítero Jailson Ramos, Deus ele faz a promessa a Abraão no capítulo 12. No capítulo 15, Deus aparece novamente a Abraão, e ali, embora a gente só passe por 3 capítulos na Bíblia, ali houve um salto na história de mais de 20 anos. E Deus vai dizer a Abraão, a primeira palavra é a seguinte: não temas, Abraão. E a gente pode entender que Deus fala dessa forma, por quê? Porque havia um medo no coração de Abraão. Havia um temor no coração de Abraão. Né? Sempre que Deus nos diz não temas, é porque Deus sabe que há o temor. E por isso que ele falou que 365 vezes na Bíblia, não temas, porque o temor ele é constante, o medo ele é constante, né? E porque viver, né, de certa forma, é perigoso. Qual é a importância da família nesses momentos de medo? Justamente para que nós não tomemos decisões precipitadas. Porque às vezes o medo pode assolar mais o coração do marido, outros momentos o coração da esposa, e o medo por causas diversas, é verdade? Como já falamos anteriormente, Deus ele criou a família para apoiar-se mutuamente. É proteção, já falei aqui, família é conforto, família é ter alguém ao lado para dar uma palavra de ânimo. E de fato, devemos, pastor Tadeu, deixar claro aos nossos alunos, com certeza, que o medo ele é natural. O medo ele é natural. Nós não podemos nos desesperar, mas lançarmos toda a nossa ansiedade e talvez medo aos pés do Senhor, entendendo que familiares nos ajudarão, irmãos nos ajudarão. E o texto ele é tão lindo que, permita-me ler Gênesis capítulo 15, versículo 1, diz assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou teu escudo. Amém. Como é bom a gente ouvir isso do Senhor, né? E ele conclui dizendo: o teu grandíssimo galardão. Teu galardão, a tua herança, Abraão, sou eu te escolhi. Então, a família é de fato uma das principais fontes de apoio, de conforto, nesses momentos justamente de medo e de incertezas da vida. E a Bíblia nos ensina, irmãos, a importância da família. Tem outro texto aqui em que eu também quero ler, eu sempre gosto de responder com base na Bíblia e versículos, assim como os demais irmãos. Provérbios, no capítulo 1, verso 8 e 9, diz: filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes o ensino da tua mãe, porque eles serão para ti um efeito para a tua cabeça e adorno para o seu pescoço. Então, decisões que tomamos na nossa vida, imagina aí um jovem totalmente indeciso na vida, já que nós estamos falando de família, está indeciso na vida, está com medo, está temeroso. Quantas pressões nós vivemos na atualidade, quantas informações que nós temos hoje com a informática, com o desenvolvimento de redes sociais. E o medo é natural na vida desse jovem, mas vem o pai e a mãe para aconselhar alguém que viveu em outra época, a sua juventude, mas que tem princípios, em especial bíblicos, para aconselhar o jovem. Por isso que Salomão, na sua sabedoria, diz: escuta o teu pai, escuta a tua mãe, o conselho deles serão enfeites para a sua cabeça e adorno para o seu pescoço. Às vezes que carreira seguir? Aquele emprego, aquela proposta de emprego, nem sempre vem da parte de Deus. Por exemplo, um relacionamento amoroso para um jovem. Então, devemos de fato ter esse apoio da nossa família, um cônjuge apoiando o outro. Às vezes um não está, como falou o evangelista Robson, o homem não está tendo aquela visão ampla da situação, mas vem a mulher com a sua visão especial que Deus adotou e de repente dá um conselho ali e daqui a pouco o homem que está com medo, às vezes o homem ele quer ser o mais forte, não sou o raso, o mais forte, mas vem medo muitas vezes no homem e a esposa que traz aquele conforto, aquele consolo. Então,
O que nós devemos entender é que escolhas ruins, pastor Tadeu, evangelista Robson, todos que nos assistem, escolhas ruins podem trazer consequências terríveis. E é sério. E diante do medo e da ansiedade, nós tomamos muitas vezes escolhas precipitadas. E que vão perdurar muitas vezes pela vida toda. Mas quando orientados pela palavra de Deus, quando nós somos orientados com a palavra de Deus, e tendo bons conselhos de familiares, certamente nós tomaremos decisões sábias. Eu quero deixar aqui um último versículo, já finalizando essa resposta. A primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18, diz o seguinte: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Mais uma vez eu digo, João não está dizendo que jamais teremos medo, mas quando vem o amor de Deus, quando vem o amor de uma esposa, serva de Deus por um marido, e vice-versa, o amor de um pai, de uma mãe, o medo é lançado fora. Glória a Deus. Porque agora vem a fé e o cuidado de Deus e a palavra de Deus dizendo, não temas, eu estou contigo. Amém. Que o medo seja lançado fora do teu coração, pelo amor de Deus. Evangelista Robson, agora colocando até um pouco de pimenta na questão aqui, é o seguinte: alguns hoje, eles defendem a atitude de Abraão e de Sara, dizendo o seguinte, que a cultura da época permitia fazer aquilo. Aí vão citar o Código de Hammurabi, algumas leis da época, para dizer que um filho de uma serva era considerado como sendo um filho legítimo. A questão é, como a família deve agir quando acontece essa relação de cultura com a palavra de Deus? Porque muitas vezes há um choque. A palavra de Deus dizendo algo, e ali, hoje nós temos a palavra nas escrituras, a palavra já escrita, né? Já totalmente revelada. Mas ali Abraão tinha uma voz, né? Quando a voz de Deus ela é confrontada pela cultura, e como isso pode afetar uma família. Bom, até porque a gente vive numa cultura cada vez mais, né, corrompida e cada vez mais contrária à palavra de Deus. E esse é um problema muito sério. E a família tem que estar bem estruturada quando se trata da questão cultural. Veja, quando até o próprio descendentes de Abraão, quando Noé tinha uma família que vivia numa cultura corrompida. E ele só salvou-se, ele e sua família, esposa e 3 filhos, juntamente com suas noras. Uma cultura corrompida. Aí a gente vê que, aí disse, não, mas a cultura que faça isso poderia ser permissiva, mas Noé tinha permissão de fazer aquilo se fosse olhar pelo lado cultural, mas Deus julgou as nações com base justamente no seu padrão moral e ético que o Senhor sempre expôs. Embora que não houvesse uma lei, vamos dizer, escrita, mas existe uma lei moral que Deus sempre cobrou. Então, a cultura não afetou a vida de Noé e nem de seus filhos. E Deus cobrou da cultura pecaminosa daquela época. Outra coisa interessante é o quanto influencia, porque, veja, diante dessa cultura, até o próprio Labão, que quando Jacó foi casar com Raquel, então ele empurrou Leia. Justamente, aí colocou Leia, ele enganou, né? Ele pensou que ali na tenda à noite, quando foi no outro dia, ele disse, não foi essa que eu casei, não foi essa que eu trabalhei, né? Ele disse, não, mas aqui é diferente, aqui a mais nova não casa antes da mais velha. Então, a questão cultural. Então, depois, o mesmo erro que fez a Abraão com relação a Sara, também as filhas de Labão, né? Vamos dizer, a minha serva também, deram as servas também. Então, essa questão cultural, hoje, também a família tem que estar muito atenta, porque existe uma coisa bem deliberada, pecaminosa, invadindo os lares e destruindo as famílias. Então, isso, as famílias têm que estarem atentas a isso. E fazem isso em nome da cultura. Né? E fazem isso em nome de cultura. Então, é uma cultura onde você tem que ter o seu filho educar nos valores e princípios que eles acham que são os corretos, não é? Onde deturpa, não tem padrão familiar, onde não existe um padrão familiar
correto, uma família institucional como a Bíblia ensina, uma família no seu seio composta de um pai, de uma mãe, de filhos que são criados em sujeição aos pais. A cultura não mostra isso. A cultura mostra os filhos sendo desobedientes aos pais, e os pais não podem corrigir os seus filhos. É isso que a cultura mostra. E estou falando apenas superficialmente, que os nossos ouvintes sabem muito bem que acontece coisas bem mais piores que eu não posso nem relatar aqui, porque são muito pesadas. Até porque a cultura, ela muda com o tempo. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. Justamente. A cultura, ela é plural, né? Então, você tem, por exemplo, festas que são, às vezes, pagãs, contra Deus, imorais, espiritualmente falando, mas que são feitas como festas culturais. E aí, às vezes, isso destrói famílias, né, em nome de uma cultura. Então, não serve. Fiquemos com a palavra do Senhor. Agora, ainda em relação a essa questão, um pouco pode gerar polêmica, irmãos, em relação a esta aula, a gente pode abordar um outro lado da questão. Presbítero Jailson, alguns casais que não podem ter filhos, nós já nos deparamos com pessoas assim, ao serem orientados, de repente, a buscarem uma ajuda médica, por exemplo, um tratamento médico, né, para fertilidade, eles vão dizer o seguinte: não, eu não vou buscar porque Abraão quis ajudar Deus e se deu mal. Né? Então, eu não vou buscar. Se Deus quiser me dar... Será que pensar dessa forma é uma certa confusão? De fato. E é bem interessante essa pergunta, porque é realidade. Eu já ouvi também, eu acredito que todos os que nos acompanham também já devem ter ouvido, pelo menos uma vez alguém dizer isso: não podemos pedir auxílio. Citam até outros exemplos que daqui a pouco eu vou ler o texto também, mas devemos ter em mente que essa ajuda, entre aspas, né, porque seria impossível a Sara ajudar Deus, mas essa ajudinha de Sarai ali foi mediante a métodos, podemos dizer, ardilosos, buscando subterfúgios para que a promessa de Deus se cumprisse, como se Deus assim precisasse. Eu não estou querendo fazer o papel aqui para promover a acusação, um promotor de acusação, nem tentar defender Sara, porque há muitos aí que tentam, viviam de uma cultura, já foi vencido esse ponto aí, mas de fato ele tentou, assim podemos dizer, pegar um atalho, burlar o caminho da promessa. Mas esse não é de fato, a maneira que nós devemos agir. Mas para a época, somente o milagre de Deus poderia fazer com que Sara, de fato, tivesse um filho. Só um milagre de Deus. Então, restava ali o quê? Confiança, fé. Entretanto, hoje, aí é interessante que hoje a medicina avançou. Existem métodos, existem tratamentos para que um casal cujo a esposa ou o marido seja estéril possa gerar filhos. Os irmãos, se fizerem uma rápida pesquisa, vão ver que existe de fato esses métodos. Então a questão aí já entra para uma questão mais ampla. A gente acha que ninguém mais hoje em dia acredita nisso. Há quem pense de fato nisso. Há quem acha, digo, será que o cristão pode tomar remédio? Cristo ele não cura, vocês não falam que Cristo cura. Entretanto, nós não descremos no milagre na atualidade. Nós somos continuistas, cremos que Jesus continua curando e operando sinais e maravilhas. Eu continuo dizendo que o Salmo 113, verso 9, é para os nossos dias, olha o que diz: faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Olha o que o nosso Deus faz. Então, de fato, entendemos que, ainda que nós creiamos no milagre, também acreditamos na medicina. E a medicina, por que não dizer... dádiva de Deus, né? Isso, exatamente. Por que não dizer que a medicina é dádiva de Deus, em que Deus deu a inteligência para que o ser humano estude, para que o ser humano venha pesquisar. De fato, Deus criou o mundo e todas as coisas, inclusive a ciência. Se o médico, porventura, não quer dar a glória a Deus, dar-lhe louvor a Deus, mas apenas ele toma para si mérito, o problema é dele com Deus, um dia ele vai prestar conta. Mas eu entendo que todo o avanço da medicina é bênção de Deus também. Quando alguém vai para um médico, eu digo: Senhor, acompanha. Eu creio que o Senhor pode fazer um milagre, mas o Senhor também pode usar as mãos dos médicos. Então, o próprio Cristo, ele disse algo claro, como uma maneira de ensinar outra coisa, mas a gente vê uma verdade nisso lá em Mateus 9,12, olha o que ele disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes.
Paulo, aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 14, ele saudou a Lucas e ele disse, um médico amado. Ele não disse assim, procura Lucas só quando você estiver precisando de milagre. Mas certamente Lucas, de vez em quando, receitava. O próprio Paulo, ao seu filho na fé Timóteo, no capítulo 5, versículo 23 da primeira carta, ela aconselhou Timóteo, Timóteo, não beba somente água, mas use um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Essa era, digamos, a medicina na época, mas a medicina avançou. Existem hoje remédios para estômago, porque nós não podemos aconselhar. Exatamente. Mas, lembrando aqui já para encerrar... Não precisa mais tomar o vinho, né? Não é mais o vinho, porque hoje existem remédios, né? Não é desculpa para a gente estar, tô com problema no estômago, vou estar tomando vinho. Mas assim, irmãos, temos que amadurecer nesse ponto de fato. Alguns usam, e eu disse que eu ia citar, permita-me, pastor Tadeu, 2 Crônica 16:12, ó, no 30º, já vi pessoas usando esse texto, no 39º ano do seu reinado, caiu Asa, o rei, doente dos pés, a sua doença era de extremo grave, contudo na sua enfermidade não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. A pessoa diz, então você está confiando nos médicos. É falta de uma boa exegese desse texto. Exatamente. Na verdade, está sendo uma reprimenda contra Asa, porque ele mal pensou em buscar a Deus, em orar a Deus. Não está dizendo aqui que buscar a médico é pecado, é errado, mas está repreendendo Asa, porque ele não orou. E tudo que nós devemos fazer, inclusive consultar médicos, é a base da oração. Antes eu tenho que orar, antes eu tenho que crer num Deus que faz milagres. Deus pode fazer milagres, sim, mas Deus pode também usar o médico, inclusive para um casal que ou a mulher ou o homem é estéril. Muito obrigado. Ficou claro? Deus abençoe os irmãos e abençoe os médicos, a medicina. Evangelista Robson, o ponto crucial da problemática dessa lição, eu acho que é a questão do casal na espera. Acho que faltou a paciência para esperar a promessa se cumprir. Esperar é muito difícil, sobretudo para nós, ocidentais, de uma geração onde tudo é tão acelerado. A Bíblia diz que uma esperança demorada, ela enfraquece o coração, né? Provérbios 13:12. O irmão entende que a família é fundamental nesse processo de esperar. Parece que esperar sozinho é mais difícil do que esperar acompanhado, não é verdade? É verdade. É muito difícil. Sempre o processo de espera é muito difícil. Nós queremos que as coisas aconteçam hoje, né? Então, esses dias eu lia um pastor ele dizendo uma coisa bem interessante. A gente ora hoje de manhã pedindo poder e de noite no culto a gente já quer estar andando na carruagem de fogo. Então, com essa questão do imediatismo, né? Fast food. Então, justamente. Então, assim, é difícil mesmo para um casal ter essa esperança. A esperança, como você mesmo disse, é o versículo de Provérbios. A esperança demorada, às vezes, desanima mesmo. Você está esperando uma coisa há tanto tempo, mas não chega. Né? Então, o que fazer? Qual é o motor? O que é que vai motivar eu manter essa esperança? A fé. Porque a fé é justamente a certeza das coisas que ainda não existem. Então, a fé precisa estar sendo, a cada dia mais, cultivada na minha vida. Veja que Davi, e é o salmo muito, todo mundo cita isso, quando Davi fala que esperei com paciência no Senhor, e ele ouviu o meu clamor. Mas veja, a espera de Davi foi prolongada. Davi foi ungido rei, não tomou conta do trono, passou vários anos para se tornar rei. Quando se tornou, ficou apenas em Judá, né, apenas para 2 tribos, não foi para todo Israel. E veja o quanto foi difícil. E com ele estava a esposa dele, estava tudo acompanhando ele nesse processo, e filhos. Estava no deserto, estava foragido, estava fugindo de Saul, mas a família ali. E nisso tudo pode gerar aquela questão da espera. Mas um Deus não te ungiu, rei? O que é que tu está fazendo aqui fugindo? A gente está aqui tudo junto, nessa terra, andando em cavernas.
teve a oportunidade por 2 vezes de matar Saul. Justamente. E dizer assim... Poderia falar, Deus o entregou na minha mão, eu mato e acelera o processo, né? E aí... Fazendo o que Sara fez. O que Sara fez. Exatamente. Entre aspas, né? Justamente. Ele poderia ter dado essa ajuda. Ó, Deus entregou nas minhas mãos, chegou a minha vez, então, se Deus está aqui porque Deus permitiu, e eu vou agora ocupar o trono. Mas ele usou de sabedoria, né? E crendo que... quando tivesse chegado o tempo realmente do Senhor, ele iria ocupar-se em determinadas atitudes que muitas das vezes advêm às nossas mentes, né? Porque realmente a nossa mente carnal, nesses momentos de angústia e desespero, pode tomar atitudes que bem errôneas. E um exemplo disso, por exemplo, um pai de família, tem uma família, e ele perde o emprego e ele luta, está lutando ali. Eu conheço pessoas assim que tem uma família, há tanto tempo está lutando, perdeu o emprego e está lutando e o emprego não aparece. E ele fica dizendo, Senhor, e aí, Senhor, está difícil. E a esposa, eita, vai sair, e aí, não vai arrumar emprego? E é muito difícil isso, numa situação de um lar, né? Então, tem que saber administrar esse tipo de coisa que acontece e esperar que realmente no tempo do Senhor as coisas aconteçam, porque a Bíblia diz que o Senhor abre porta, mas também que ele fecha. Ele fecha a porta e também abre. A gente só está pregando no que Deus abre porta, mas também ele fecha a porta. Para tentar provar e para finalizar essa questão, só para você ter uma ideia, eu conheci um advogado, ele era empresário, e ele disse assim que num determinado culto, quando ia saindo, o Senhor usou uma pessoa para ele e disse assim, olha, eu vou fazer contigo como eu fiz com Jó. E ele era uma pessoa bem sucedida, um empresário, advogado, tinha uma frota de ônibus, e ele disse que, ele me contando, e ele falou o seguinte, que ali houve um acidente com o micro-ônibus dele, que estava levando passageiros numa viagem de turismo. E ali, o que é que acontece? Teve que pagar seguro para as famílias e tal, aquela coisa toda, indenização. Ele disse que pagou algumas e ficou com a dívida, que ele tinha uma Kombi, que vendendo a Kombi dava para pagar tudo. E ele disse que não conseguiu vender a Kombi. As dívidas aumentaram, que ele perdeu toda a frota que tinha, perdeu um apartamento que ele tinha, e ele disse assim, hoje a casa que eu moro, na época, ele disse, a casa que eu moro é o tamanho da cozinha que eu tinha, do meu apartamento. E ele saía todo dia a pé e não arrumava um emprego. Advogado, bem-sucedido. Então essas coisas, ele diz, mas eu estou esperando no tempo de Deus, que eu sei que vai realmente chegar o momento que o Senhor vai me dar vitória e abrir as portas. Então devemos compreender, entender, mas a família tem que estar junto nesse propósito, entender a vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, muito obrigado. Presbítero Jailson, no tópico 3 da lição, o autor aborda as consequências da precipitação do casal, correto? E as consequências foram conflitos dentro da família. Gerou um conflito ali, tanto com Agar, a mãe de Ismael, quanto com Sara, o casal, né? Agar desprezou Sara, Sara culpou Abraão e por aí vai. Sabemos que, no caso dessa família, a solução foi despedir, né, a serva Agar com seu filho Ismael. Mas que conselho nós poderíamos dar a famílias que enfrentam crises oriundas de decisões precipitadas? Não é verdade? E é possível um recomeço, né? O que poderíamos dizer? Porque às vezes essa é uma decisão importante que às vezes afeta ao longo do tempo. Não é uma coisa pontual. Verdade. E, de fato, esse ponto aí, pastor Tadeu, eu diria que é o ápice da lição, porque estamos falando de como superarmos esses desafios. Exatamente. E, de fato, existem erros nas famílias. Seres humanos cometem erros. Entretanto, nós estamos lidando, glória a Deus por isso, com um Deus de misericórdia e perdão. Você imagina se todo o nosso erro crasso redundasse em consequências terríveis, sem mais volta, sem mais perdão. Mas servimos a um Deus que restitui. Deus dos recomeços. Isso, dos recomeços, da restauração. Então, o que poderíamos, a pergunta que o senhor fez, aconselhar casais ou familiares ou pessoas, de fato é buscar o perdão de Deus.
E como se consegue o perdão de Deus? Aprendemos isso no trimestre passado sobre avivamento. Como é que se busca um avivamento? Tudo se inicia, de fato, diante de uma crise, com arrependimento. Reconhecer o erro. Eu preciso primeiro enxergar o erro que eu cometi, quais as consequências imediatas que houve, se eu ferir alguém, se eu acabei defraudando alguém. Aí eu lembro-me agora de Zaqueu, que ao haver o arrependimento, ele disse, mas eu vou restituir, porque primeiro para eu pedir a restituição de Deus na minha vida e ter um recomeço, eu tenho que, de fato, restituir relacionamentos. Diante de quê? De pedido de perdão. Diante de quê? De muitas vezes restituir em relação a um prejuízo que foi cometido. Então, tem que se, de fato, entender que o primeiro passo é reconhecer que somos pecadores e carecemos da misericórdia de Deus. Romanos 3, 23 fala justamente sobre isso, né? Nós vemos também que em João, 1 João, capítulo 1, versículo 9, João ele conclama a não pecarmos, mas ele entendendo que somos de fato falhos, ainda temos, nos resta a natureza decaída, pecaminosa, mas ele diz, mas se você pecar, você tem um advogado, busca ele, busca o advogado fiel, ele é o Deus do recomeço. Então, de fato, nós temos que entender que devemos encorajar essas pessoas a buscarem o perdão de Deus, a restituírem o mal que fizeram, a pedirem perdão a pessoas magoadas. Quantas famílias que foram destruídas por uma palavra, uma atitude que machucou o outro, e famílias estão separadas, e eu tenho convicção e certeza que você, professor, vai ser usado para que famílias sejam de fato restauradas. Entenda que o Senhor disse lá em Jeremias 31, 34, olha que lindo que o Senhor nos diz, porque perdoarei a maldade deles e não me lembrarei mais dos seus pecados. 2 Coríntios 5,17, bastante conhecido, nós lemos assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Agora deixo bem claro aqui, pastor Tadeu, falamos isso na lição de avivamento, lembra-me? Deixo aqui pontuo algo, que de fato as consequências muitas vezes ficam. O perdão de Deus vem, mas se a gente observar, por exemplo, a vida de Davi, que vai ser estudado lá na lição 9, a gente não vai aprofundar esse fato, mas apenas tomando como exemplo, Davi ele errou, ele se arrependeu, e de fato, se você ler o Salmo 51, você vê uma oração ali sincera, de profundo arrependimento. Entretanto, consequências ficaram no seu lar. Lá na lição 9, permitindo Deus, nós estaremos tratando sobre isso. As consequências ficam, mas Deus é um Deus do recomeço, amém, de uma segunda chance. Temos um Deus que, através do perdão, ele nos dá recomeço. E louvamos mais uma vez a Ele por isso. E quando se fala de família, a consequência fica não só para quem errou, mas fica para todos. Por isso é importante o perdão, não é verdade? Para saber lidar com a consequência em união, unidos, né? Todos juntos. Evangelista Robson, já partindo para a conclusão, e os irmãos vão perceber que esse trimestre, essa lição de hoje, ela é extremamente prática, né? Muito, muito prática. A gente vê que Sara, a exemplo de Abraão, deu umas vaciladas na fé, mas lá em Hebreus 11, fala que ambos creram na promessa, ou seja, fala no plural, da ideia da fé de Abraão, mas também da fé de Sara. Ela cria que Deus ia fazer. A família, ela pode enfrentar problemas quando existe uma grande diferença na espiritualidade dos cônjuges, onde um está sempre crendo e o outro é aquilo que a gente chama de crente a reboque. Tem que ficar o tempo todo carregando ele. Isso pode trazer consequência para a família? Certamente traz bastante consequências e negativas. Não é? Porque um exemplo claro disso, que eu posso citar, é a esposa de Jó. Não é? O que foi que a esposa de Jó disse? Jó entendeu ali o propósito de Deus, perdendo toda a riqueza, e ele disse: o Senhor me deu, o Senhor me tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas a esposa disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Então a gente percebe que o nível espiritual de Jó estava bem aquém do nível espiritual da sua esposa. Então ele começa a passar todo um processo em que a mulher o abandona naquela situação, fica sendo consolado por uns amigos da onça, e ficou uma situação bem mais difícil, onde num contexto que a gente observa que não teve o apoio da esposa ali. Então, ele superou toda aquela diversidade,
mas por sua fé que foi colocada à prova, mas sem a ajuda do contexto que precisaria da esposa, que se tivesse num contexto espiritual maior ou igual no mesmo patamar, teria sido bem diferente. Teria sido menos doloroso para ele passar pelo quanto ele passou. Né? Então a gente entende que, da mesma forma, na nossa caminhada cristã, se a nossa esposa não tiver, ou até mesmo a esposa está no patamar mais elevado de fé e o esposo não estiver, aí a gente está falando aqui de esposo, no caso de Abraão, mas também vice-versa, né? É um casal. Então, sempre vai ter uma coisa bastante complicada, porque um vai crer mais do que o outro, então um vai crer que vai acontecer, outro não vai crer. Então fica uma balança que não é... Julgo desigual, né? Não fica igual, né? Então, isso traz consequências para até que chega um momento que, se aquela pessoa está sempre dizendo, olha, não vai dar certo, não vai dar certo, isso aqui não vai dar certo, não crê, então vai chegar uma hora que a pessoa diz, realmente está difícil, a coisa está demorada, então não vai dar certo mais nada, então não vou crer mais em nada também. Como eu já conheço pessoas que aconteceram esse tipo de coisa, né? Chega um momento em que o descrédito não tem mais fé e ela não tem mais fé em mais nada. Amém, amém. Para a gente concluir, presbítero Jailson Ramos, olha a dificuldade da pergunta. Qual conselho podemos deixar para aquelas famílias que possuem uma promessa de Deus, mas a espera tem sido difícil? Quando a família como essa, talvez seja o teu caso, olha para uma lição que vai abrir o trimestre, qual lições de vida nós podemos extrair dessa lição para esse tipo de família, que tem uma promessa de Deus, mas a espera tem sido difícil? Parece que a promessa está cada vez mais distante, ao invés de estar cada vez mais perto. De fato, a pergunta é difícil, mas assim, a Bíblia traz resposta poderosa para essa pergunta. E a resposta bem básica, mas poderosa, é confie em Deus. Que outra solução senão a fé em Deus. E renovar isso diariamente, é verdade? Exatamente. Olha como Paulo aos Romanos, no capítulo 18 ao 21, ele citando Abraão, ele diz o seguinte, olha o exemplo de Abraão para nós. Abraão não enfraqueceu na fé enquanto esperava pelo cumprimento da promessa. O que ele disse? Abraão, em esperança, creu contra a esperança. Tanto que ele se tornou pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou, olha a fé aí, da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. O conselho, uma palavra de conforto é não desista. Amém. Tenha fé, confie em Deus, confie em Deus. Em Provérbios, no capítulo 3, versículo 5 e 6, para encerrar esse ponto, essa já a conclusão, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará a sua vereda. Então, o segredo, pastor Tadeu, de fato é confiar em Deus. O segredo é não desistir jamais, porque nós estamos fundamentados na fé de um Deus que prometeu e de fato tem poder para cumprir. É interessante, só uma pequena exegese nesse texto que o irmão leu, de que Abraão foi fortalecido na fé dando glória a Deus. Não é que simplesmente o ato de levantar a mão no culto e glória a Deus, mas é o ato de ele não atentar para as coisas que via, para a fragilidade do corpo, para a idade, mas olhar para o atributo de Deus, para quem é Deus, na verdade, diante da circunstância, para o caráter de Deus. É nesse sentido que ele deu glória a Deus. Ele olhava para o corpo e ele olhava para aquele que tinha feito a promessa. Ele falava, o corpo enfraqueceu. Seria mais ou menos, o que é a minha adversidade de um Deus tão glorioso? Exatamente. Sara já não menstrua mais. Né? É impossível humanamente falando, mas aquele que prometeu é maior do que essa impossibilidade que está diante de mim. Isso é da glória a Deus. Não é simplesmente levantar a mão, mas é se firmar no caráter de Deus. Não é verdade? Meus amados irmãos, chegamos ao fim. Muito obrigado. Evangelista Robson, muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Se quiser deixar alguma dica pedagógica, fique à vontade de se despedir dos irmãos. Quero agradecer mais uma vez aqui, estar com os irmãos, e creio que
esse trimestre teremos lições maravilhosas, como foi essa, desafiadora, né? Perguntas práticas, cotidianas, vivenciadas por cada família, cada um de nós vivenciamos cada ponto levantado aqui nessa lição de hoje, e creio que você será edificado grandemente, e você, professor, né, tem muita coisa para extrair de prático para seus alunos. Muito obrigado. Presbítero Jailson Ramos, muito obrigado pela presença mais uma vez. Se quiser deixar a dica, o senhor já viu que eu vi que eu montei uma biblioteca aí para deixar de dica. Não será a biblioteca, mas assim, alguns livros da minha humilde biblioteca, eu trouxe alguns exemplos aqui, as 7 virtudes de uma mulher, como ser mãe e esposa feliz, especificamente para as irmãs, de Caroline Mehren, de Stephen Davey, Casais Piedosos, 7 princípios para edificar um casamento piedoso, da editora Peregrino. Já estudamos aqui, eu tenho esse livro de apoio, A Família Cristã e os Ataques do Inimigo, comentado pelo pastor Elinaldo Renovato, e outros, Casamento Blindado, de Renato e Cristiano Cardoso. Invista no seu ministério, professor. Invista na sua família também, comprando boas literaturas em relação à família, e se anime, creia em Deus, creia que teremos um trimestre edificante, assim como foi o primeiro trimestre de 2023. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe os irmãos, e certamente a nossa jornada nesse trimestre será gloriosa. O Senhor está conosco. E que a escola dominical, as tuas aulas sirvam para edificação, para restauração de muitas famílias. Que Deus em Cristo vos abençoe.